Vamos lá? Queridos irmãos, queria convidar os irmãos para nós abrirmos nossa Bíblia em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Eu queria estudar mais sobre esse assunto, mas o tempo não deixou. O irmão não deixou. Esse dia está sendo minha corrida para mim. E aconteceu algumas coisas, né, conosco lá que nos trouxe um certo assim, aborrecimento, né? E isso fez com que a gente não estudássemos o bastante para poder trazer algo melhor para os irmãos. Mas vamos deixar essa mensagem hoje na direção do Espírito Santo e vamos trazer aquilo que nós procuramos estudar da maneira mais possível. Mas prometo que futuramente vamos trazer essa mesma mensagem com mais detalhe para os irmãos, porque eu tenho certeza que Deus, de todas as formas, quer falar conosco, né? Vamos lá, Lucas capítulo 4, vamos ler do versículo 1 até o versículo 13. Até o versículo 13. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então, o diabo disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto. No instante, demonstrou todo o reino do mundo. E disse: Então lhe darei todo este poder e a glória desses reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: Está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo, então é chato, né? Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos lhe dará ordens ao seu respeito para que o guardem. E eles, sustentando pelas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: Também foi dito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Amém? Eu queria pedir uma água, por favor. Eu tenho um pigarro aqui na garganta que só Jesus, irmãos. Eu estou um bom tempo sem poder eu não estou nem cantando mais como cantava antes, porque não adianta cantar. Quando eu começo a cantar, a voz desaparece, né? E desapareceu agora, né? Desapareceu agora. Bom, amados, hoje vivemos num mundo onde os prazeres carnais, físicos, elas sempre vão ser para o mundo uma prioridade. E quando... Obrigado, meu irmão. E quando quando o homem deixa que os prazeres sejam prioridades, as coisas não funcionam, não andam. Os planos não vão prosseguir, os projetos não vão dar sequência. E alguns deles vão dar, mas vão quebrar no meio do caminho, vão ser esquecidos no meio do caminho. Assim acontece com o mundo. Infelizmente, vivemos num mundo onde as ideologias elas são mais para poder levantar o nosso ego, o nosso eu, do que propriamente glorificar a Deus. Não se ouve mais falar nisso.
E o mundo, ele pinta essas coisas. Vocês vão ver nos telejornais, nas novelas, na mídia, no modo geral, que a tendência é exatamente o homem ser exaltado. E o homem exaltar outro homem. E assim por diante. Jesus agora sai do batismo, lá do Jordão, e é levado pelo Espírito Santo até o deserto. O interessante aqui é que quem guia Jesus ao deserto é o Espírito Santo. E a coisa, às vezes, a gente precisa aprender, uma das lições que precisamos aprender no nosso dia a dia é deixar-se ser guiado pelo Espírito Santo. Quando somos guiados pelo Espírito Santo, as coisas vão funcionar. Quando não somos guiados, as coisas não vão funcionar. Deus só vai poder operar nas nossas vidas quando nós deixarmos que o Espírito Santo venha nos guiar. E Jesus foi guiado. Jesus, ele poderia muito bem não precisar disso, porque ele era Deus. Mas ele, de alguma forma, querendo ser o padrão, né? Como quando ele fala lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz assim, eu sou o padrão, eu sou o modelo que vocês devem seguir, né? Eu sou o modelo de vida, eu sou o modelo de caminho, eu sou o modelo de verdade. Então vocês olhem para mim e vocês vão ser muito bem guiados. E Jesus agora entra no deserto. E a Bíblia fala bem claro aqui que foram 40 dias sem comer. Imagine só, mano. Vocês já imaginaram ficar 40 dias sem comer? Tem alguma ideia? A gente fica um dia, né? A gente fica já desesperado, né? Por exemplo, ontem mesmo eu trabalhei pela manhã, né? E aí eu comi um pouquinho coisa, né? Antes de sair de casa, não comi, quando cheguei no trabalho não comi nada, porque pensando eles vão me dar a hora do almoço lá para umas 11 horas, e eu vou, né? 11 horas é um horário até pouco, bem cedo para almoçar, né? Mas eu não vou comer nada, tudo bem. Mas a coisa mudou. Eu fui almoçar às 1 hora da tarde. E eu pensei, e agora? Agora? E eu tô lá dirigindo o carro e a barriga roncou. Sinceramente. Eu tava lá, eu parei o carro, eu escutei o negócio, né, roendo aqui dentro. Porque eu não esperava que eu ia almoçar tão tarde assim. Mas aí eu comecei a olhar essa mensagem, comecei a pensar nisso, né? Que algumas horas sem comer, nós já sentimos uma dificuldade imensa. O raciocínio para, não é isso mesmo? Quando está com fome, ninguém mais quer mais pensar, ninguém mais quer mais nada. Eu quero saber de ver comida. Então, é para que todos nós venhamos ter uma pequena ideia do que Jesus estava passando. Foram 40 dias sem comer. E o diabo, na verdade, estava justamente vendo tudo isso acontecer. Ele estava justamente ali, durante esses 40 dias, observando Jesus no deserto e vendo que ele estava com fome. E a primeira coisa que o diabo vai tentar a Jesus aqui é justamente nas necessidades físicas. É esse o problema hoje, onde nós erramos muito. Esse é onde o diabo quer pegar a qualquer um de nós. Ele vai sondar, como diz lá o apóstolo Pedro, né? Ele falou assim, olha, sede sóbrio, sede vigilante, porque o diabo, o seu adversário, né? Esse que te odeia, ele está ao redor de você, rugindo, querendo nos estragar como um leão. Ele quer devorar a gente, ele quer matar a gente. Ele fica ao redor, ele fica observando. Você já viu como é que o leão pega uma presa dele? Observe só, o leão é um animal muito sábio. O leão não é precipitado. Você já estava vendo aqueles documentários lá da África, lá, né, onde tem esse negócio de selva, né? Eu fico observando isso. Ele fica quietinho, ele deita no chão e fica olhando a presa. E fica observando a presa até que a presa ela dá um descuido. E quando ela dá um descuido, ele vai lá atrás dela. E é assim que o diabo faz com a gente.
Quando Pedro faz essa comparação, dando referência ao leão, é justamente isso. É que o diabo, ele não vai nos atacar imediatamente. Ele vai sondar, ele vai procurar ver aonde estão as nossas fraquezas, aonde estão as nossas necessidades. É isso que a Bíblia fala, para nós sempre estarmos sóbrios, estarmos sempre vigilantes, para poder nós não deixar que as nossas necessidades, que as nossas fraquezas sejam visíveis a Ele, para que quando for visível, não sejamos atacados. É o que Ele vai fazer. O que Ele vai fazer isso. É um cuidado que temos que tomar. E quando se fala em necessidade, em física, ele está falando de modo geral, seja ela qual for. Até aquele tipo de pessoas que gostam muito de falar na vida dos outros, né? Você observou já? Esse tipo de pessoa sempre vai ter alguém para colaborar com ela, né? Aquela pessoa gosta de falar da vida dos outros. O que vai fazer? O diabo vai enviar alguém para poder futucar. Você viu a fulana de tal? Não é mesmo? Eu vi. Aí pronto, aí começa o negócio generalizar, né? O diabo vai fazer sempre isso. Quando o homem tem uma fraqueza para a mulher, ele vai fazer o quê? O diabo vai sempre apresentar para ele, né, e mostrar que aquela mulher é mais bonita do que a mulher dele, que é melhor do que a mulher dele, e assim vice-versa. Também a mulher, também que tem a fraqueza de sempre na questão dos ouvidos, sempre vai mostrar um homem mais assim educado, aquela pessoa mais assim que possa dar umas conversinhas melhor do que do seu marido. Irmãos, sempre temos que tomar cuidado para que qualquer área, seja ela, até pessoas que eram viciadas, ou seja, bebida, seja em outras coisas mais, temos que fazer o quê? Fugir. Porque sabe que o diabo vai sempre fazer essas apresentações para que nós venhamos quebrar a regra que nós temos com Deus. E aqui vemos 40 dias. E como é que se vence o diabo, amados? Eu vou falar aqui que eu sempre gosto de falar como é que se vence o diabo. É a coisa mais simples. É simples vencer o diabo. Não é difícil não, irmão. A dificuldade está em quando nós não deixamos que isso aconteça. O diabo é um ser fácil de vencer. O apóstolo, melhor, eu falo Tiago não foi apóstolo, né? Tiago, ele disse uma coisa que é fundamental para nós vencermos o diabo. Capítulo 4, versículo 7. Ele fala lá, primeiramente, sujeitai-vos a Deus. Quando nós sujeitamos a Deus, nós somos governados por Deus, guiados por Deus. E nisso tudo, o diabo não vai ter acesso a nós. E aí que ele fala, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. A primeira coisa, porque quando nós não nos sujeitamos a Deus, como é que se sujeita a Deus, pastor? Simples. Lendo a Bíblia, orando, jejuando. E uma vez que Jesus disse, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. Aí Jesus, depois que expulsou, fez tudo aquele trâmite todo. Os discípulos ficam, mas como é que nós não conseguimos expulsar o demônio? Porque ele só sai com jejum e oração. Aí eu fui e falei assim, mas como é que é esse negócio de expulsar demônio com jejum e oração, né? Aí você vai, jejua e fala, sai demônio! Não, né? Aí eu pensei, não é assim, não. Não é assim, deixa eu pensar de novo, deixa eu começar a ler a Bíblia de novo, deixa eu estudar sobre Deus. Aí Deus me deu uma revelação, que é simples. O que é jejum e oração? Primeiro, oração, relacionamento com Deus. Quando você se relaciona com Deus, você está próximo dele. Você tem o contato dele. O que é o jejum? O jejum é a abstinência daquilo que a qual me prende a este mundo. Quando eu jejuo, eu estou dizendo não à minha carne. Estou dizendo não, não e não. Então, isso está dizendo, você só vai expulsar o demônio fazendo assim,
relacionando com Deus e abstinando, se abstinando de coisas que a qual nos prende esse mundo. Por exemplo, se o celular é o que faz você ficar longe de Deus, é onde o diabo está operando, então vamos fazer um jejum de celular. Se você não tem domínio sobre você, sobre que a sua vontade, ou fazer a vontade de Deus, simples. Vamos fazer o teste. Qual é o teste para fazer isso? Simples. Chega lá e faz um jejum de não comer. Aí, naquele dia, você vai fazer uma comida muito boa. É o teste, irmãos. Mas aquelas muito boa. Tipo assim, a irmã ali que cozinha bem, etc. Ok? Café. Aí vai lá, abstinência, você vai fazendo a comida. Ai, Jesus, misericórdia, né? Não vou comer. Não vou comer. Você está dominando a sua carne. Não é a carne. Tem aquela coisa, agora os homens quando geralmente vai jejuar, parece que as mulheres adivinharam, né? Aí prepara tudo aquilo, né, pastor? Aí, olha assim, lá em casa é o seguinte, quando estou jejuando, parece que até a Ivani, ela viaja um pouquinho, né? Aí eu tô lá, assim, não, filho, não vou tomar café, não. Amor, vou tomar café? Não vou tomar café, não. Depois de umas 3 ou 5 vezes falando que ela vai entender porque eu não gosto de falar, eu não vou chegar e ficar, eu tô assim, eu tô assado, não. Eu falo não e não. Eu estou dizendo não. Quando eu digo não, eu estou dizendo para minha carne, eu preciso dominar você. Porque quando o diabo vier com algum tipo de oferta, eu vou ter domínio sobre isso. E é isso que Pedro está dizendo para ser sóbrio. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa consciente. Mas as pessoas começam a se bebedar, se embriagar com as coisas desse mundo e acaba o diabo aproveitando essa embriaguez para levá-los ao pecado. Não é que o diabo, o trabalho dele é esse. Ele vai sempre trabalhar até o final. Eu me lembro, não é que eu seja noveleiro, não, tá, meu irmão? Ultimamente eu não estou nem vendo televisão muito. Mas eu vi o final daquela série e faz que Deus me prendeu aquele final. Aí, esses irmãos viram o final, aí entra o diabo, Israel fazendo festa lá no Egito, né? O Israel fazendo festa no Egito, o diabo entra, os 2 anjos interceptam ele e fala para ele, você já perdeu. Aí o personagem naquela dramaturgia fala o seguinte, eu sei que eu perdi, mas enquanto eu puder curtir com eles, eu vou curtir. Eu sei que eu já perdi. O diabo, irmãos, tanto ele como os seus demônios, têm consciência que já perderam a batalha. Aqui, ele está certo que a batalha já estava perdida. Mas ele sempre vai tentar. Por isso que a palavra tentação, por que diz a palavra tentação? Ele sempre vai tentar, de todas as maneiras, curtir com a nossa vida. Quando ele nos leva a pecar, ele quer dizer assim, viu aí? Né? Ele faz aquela curtida, né? Ó, ganhei mais uma, ó. E assim vai. E por isso que Pedro fala, sede sóbrio. A palavra vigilância, eu apurei ela melhor depois que eu fiz o curso de formação de vigilante, que a palavra vigilante, o vigilante, na verdade, o ponto central do vigilante é prevenção. Prevenção. O que é prevenção? É você antever o problema. O que o vigilante faz? Ele fica ali, alerta, e qualquer suspeita já é uma prevenção. Opa, ele já fica... Não tem? Os animais do campo, eles fazem muito isso, né? Quando eles estão no campo, eles levantam as orelhinhas deles porque eles estão em alerta. Sabendo que o perigo pode estar próximo. E assim também devemos estar nós. Sempre alerta, sabendo que o perigo sempre está perto de nós. E nós precisamos, né, de qualquer maneira, ficar alerta, vigilantes, para que não viemos ser pego de surpresa. E Jesus disse para ele, olha, o ser humano não viverá só de pão.
Eu não preciso fazer isso para viver. Eu não preciso me prostituir para viver. Eu não preciso roubar para viver. Eu não preciso ir por esse caminho para viver. Quer ver? Esses dias atrás, ontem, quando eu fui abastecer o carro da empresa lá, olha só como é que é o diabo trabalha, Márcio. Foi abastecer o carro da empresa, o camarada está abastecendo o carro, chegou assim, será que isso pode aí liberar um litro de gasolina para mim, não? Para poder lavar um negócio aí, não? Olhei para a cara dele assim, o quê? Negativo, meu irmão. Negativo. Isso aqui é da empresa, rapaz. Isso aqui não pode dar para ninguém, não. Entendeu? Descaradamente. Na mesma hora, eu liguei para o meu chefe, aconteceu isso aqui. Entendeu? Sempre vai estar, sempre o diabo nos rodeando, tentando nos ludibriar, querendo tirar a gente no centro, do foco que é Jesus. Outra coisa interessante aqui, que ele fala, não só de pão, e nas outras versões fala, né, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O que interessa para mim, o que interessa para vocês é o que Deus disse, não o que as pessoas estão dizendo para fazer ou não. Hoje em dia no mundo tem a mania, sabe, das pessoas quererem agradar ou querer ser superior ao outro. Quer ver uma coisa? Tá aqui o Nilo que não vai deixar eu mentir. O Nilo é motorista de primeira qualidade, né? Sim, Nilo, você tá quieto. Quer ver uma coisa que todo motorista não gosta? É quando alguém encosta atrás do seu carro. Não é isso mesmo, Nilo? Rapaz, aqui sobe o sangue e tem que clamar o sangue. Jesus, misericórdia. Até um tempo atrás, eu ficava invocado. Agora o que eu faço? Eu faço, Jesus, me abençoa, eu vou dar certo, eu vou para o outro lado, deixa ele passar. Quer passar? Então passa, meu filho. Vai com Deus, tá? Deus te abençoe. Mas é isso. É tentação, sempre está buscando. Porque nós, seres humanos, nós não queremos ser confrontados. Esse é um problema. E quando nós recebemos o confronto, a gente tende a quê? A revidar. E aí que entra o problema. Tanto dentro de casa. É por isso que a Bíblia ensina uma coisa interessante. Paulo falou lá em Filipenses. Considere o seu irmão superior a você. Quando você pensar que o seu irmão é superior a você, acabou o problema. Por que os casais brigam? Por quê? Aqui nossa irmã Vânia, nossa irmã Sônia, que já vive há uns anos, né, irmão? Por que os casais brigam, irmão? Por quê? Simplesmente porque um não quer abrir mão do seu direito. Não quer considerar o seu cônjuge superior a ele. É simples. A mulher falou contigo e aí dá aquele negócio, né? Nós homens, na verdade, não gostamos de ouvir as coisas, né? E mulher fala. Aí você, opa, era a minha líder. Ninguém briga com o líder, né? Aí dá aquele soprinho, né? Para poder respirar um pouquinho. E assim vice-versa. Não vou brigar nunca. A briga entre pessoas só existe porque alguém quer ser superior ao outro. Quando nós consideramos o nosso próximo superior, acabou as brigas. Acabou a briga. Então, esse é o primeiro ponto importante. O segundo ponto é que o diabo, com audácia, ele vai e leva Jesus a um monte. Aqui, tá vendo? Por isso te darei. Ele fala aqui, olha. Eu te darei todo esse poder, a glória desses reinos. Por isso foi-me entregue. Posso dar a quem eu quiser. Por cima de tudo, mentiroso, né? Nada pertence ao diabo. Mas, infelizmente, nós deixamos que esses detalhes venham sobre nós. A gente aceita negociar com algo que não pertence ao diabo, que não é do diabo, que é de Deus. Mas a glória é dele. Você já vê, vai lá e começa, sabe, permitir isso. E sem perceber, as pessoas estão adorando Satanás. Por quê? O que é adorar Satanás? É simplesmente aceitar a sua ideologia. Paulo nos ensinou uma coisa interessante no capítulo 12 de Romanos, versículo 2.
não vos conformeis com este mundo, mas deixai que Deus transforme o seu entendimento, para que venham saber qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. É tudo aqui, olha. Mas eu deixo que Satanás prende a minha mente sobre algo. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, um carro isso. Você quer ver uma coisa? É quando alguém quer comprar um carro que não pode pagar. Aí depois quer culpar Deus. Satanás me enganou. Enganou não, mano. Você que deixou se levar pelas ondas de Satanás. E assim por diante. Casar fora da vontade de Deus. Viver, ter amigos que a qual só vai levar a pessoas para o buraco. E para a ruína. E para a destruição. Tá vendo que não dá certo? Cai fora, meu irmão. É melhor você perder um amigo do que perder a salvação. Eu me lembro que quando me converti, e os meus amigos se afastaram de mim. Eu falei, vai fazer o quê, né? Não vai fazer nada. Beber com ele, eu não vou beber. Se quiser, agora, meu caminho agora é a igreja. Se quiser ir comigo, vai para a igreja. Um deles está na igreja até hoje, até presbítero. Né? Um deles que bebia comigo. E acabou a farra. Não tem mais. Me lembro que eu estava no quartel, aí eu fui na igreja, aí no dia eu fui pro quartel depois, aí quando chegou no quartel, a pessoa queria fazer, Dias, ops, acabou. O Dias agora vai ser crente. Ninguém acreditou que eu seria crente. Mas hoje, estou completando, já completei em janeiro 37 anos no Evangelho. Mas é assim, nós temos que fugir. Se tem coisas que vai te prender e vai você fazer, de alguma forma, eu falei e repito, as pessoas estão adorando Satanás, aceitando proposta deles. E proposta que não é dele. Proposta que não pertence a ele. E o que Jesus fala? Somente ao Senhor Deus adorarás. E somente a ele prestarás culto. Quer cultuar ao Senhor? A ele. Eu estava comentando os irmãos pelo caminho sobre uma enquete hoje da rádio. Quem escutou a rádio vai desde manhã cedo. Eu só escutei também, só de manhã cedo também. Depois não deu mais prestar atenção na rádio mais. Mas escutei a enquete. A enquete era que tinha uma irmã que ela escreveu lá para a rádio falando que ela gostava muito de dançar e cantar muita música seculares. Então ela perguntou na enquete, me ajuda aí. Eu esqueci o nome da radialista lá. Me ajude aí. Né? Se isso é pecado ou não. Eu pensei, meu Deus do céu. Qual é o culto que nós vamos... Para quem, quando você canta uma música secular, a quem você está cultuando? Quando você está dançando uma música por aí, a quem você está cultuando? Quando você dança para Deus, como Davi dançou para Deus. Né? Miriam dançou para Deus. Mas foi para adorar ao Senhor, para exaltar o nome de Deus. Tudo que viemos fazer é para adorar a Ele, é para prestar culto a Ele, é para nós reverenciarmos a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. E quando nós fazemos ao contrário disso, que não é para Ele, nós estamos cultuando não diretamente, mas indiretamente a Satanás. Não tem outro jeito. Então, cultuar somente ao nosso Deus. Aleluia. E a última aqui, o diabo, então, aí lembra que eu falei, então, esse então é chato, né? Ele continua persistindo. Eu vou conseguir. Né? E é assim que ele faz com a gente. Ele não conseguiu pegar você na sua fraqueza, não conseguiu pegar você na sua adoração. Agora ele vai aproveitar e na sua adoração ele vai querer pegar você e fazer você ser santo demais. O que ele faz? Leva Jesus até um pináculo. Segundo eles lá, eu não estava lá para ver isso, nem nunca medi, né? Mas segundo os historiadores, falaram que tinha aproximadamente 70 metros do pináculo. E aí ele fala assim, olha, tá vendo lá embaixo? Atire-te. E o diabo, ousadamente, já
já vivendo aquele momento de culto, né? De adoração, né? Porque Jesus está falando que adoração, ele está adorando o Senhor, então vamos fazer o culto de adoração aqui agora. Tá vendo aqui? Olha só, adora o Senhor, Jesus. Viu? Adora o Senhor. Agora, atire lá embaixo, porque assim diz a palavra de Deus. Olha só. Os seus anjos dará ordem. Deus dará ordem aos seus anjos para guardar você. Culto! Oh, glória! É o culto ali, amados. É tomarmos cuidado com determinados cultos. Não levar a santidade além daquilo que você tem que ser. Não ser ao extremo e não ser também abaixo. Isso é normal. Crente normal é aquele crente que é normal, né? É uma pessoa normal. Não está no extremo. O que ele queria aqui é mostrar que Jesus podia ir ao extremo. Podia mostrar a santidade, o poder. E ele disse, nunca ponha o nosso Deus à prova. Em outras versões, não tentarás o Senhor, seu Deus. Sermos normais. Hoje, como falei inicialmente, o mundo está nesse sistema. As igrejas, em alguns lugares, estão entrando nesse sistema. E não pode mais pegar fraqueza, não pode mais fazer com que eles adorem o Satanás diretamente, mas o Satanás de alguma forma está entrando em determinados lugares, em vidas, para dizerem que você pode ser o crente. Você é bom, você prega bem, você canta bem. Um dia fizeram essa proposta para mim, irmãos. Muitos anos atrás, eu ainda nunca pensava em ser pastor na minha vida. Chegou para mim, não, Wagner, o irmão canta bem, o irmão até prega bem. Eu não acho isso tudo, não, irmão. Mas o irmão prega, o irmão canta. O irmão podia ser pastor. É só ir lá fazer uma carteirinha. Ah, beleza. Minha resposta foi só, rapaz. Um dia, se Deus um dia quiser que eu seja alguma coisa que está falando aí, é Ele que vai vir até a mim ou alguma coisa vai acontecer para que eu esteja lá. Agora, eu, por mim, estou fora. E assim aconteceu. Quantas pessoas hoje estão se deixando levar por algum... Até rebelião dentro de igrejas. Pessoas se rebeliando com pastores porque acham que são melhores do que os seus pastores. Estou me rebeliando com o pastor. Eu estou melhor, eu prego melhor que o meu pastor, eu prego melhor do que ele, eu sou melhor do que ele. Irmãos, isso é o tipo de situações que o diabo tem levado muitas pessoas a aceitar. Eu lamento por isso. Então, vão cair estão caindo do cenáculo, mas de cara no chão. Estão de cara no chão. Quantos estão se arrebentando por causa disso? Para nós finalizarmos aqui, o versículo 13 é um versículo fantástico, né? E esse versículo 13 tem que ser muito bem analisado, pensado por nós também. Olha o que ele fala. E tendo concluído, depois que não conseguiu nada com Jesus, né? Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até, olha só, até o momento oportuno. O livro de Lucas, um livro que eu aconselho todo mundo ler sistematicamente. Aconselho você ler o livro sistematicamente. Leia de forma sistemática. É um livro que vai te dar esse detalhe para você. Interessante o livro de Lucas. Ele vai te dar detalhe por detalhe. E já começa justamente aqui no versículo 16. Quando Jesus é rejeitado em Nazaré, o diabo usa os seus próprios patriotas da sua cidade para poder rejeitar Jesus. Já começa Satanás a operar. Ele deixa Jesus depois da tentação e já começa a trabalhar já de imediato. Então é um conselho que é dado por nós. É porque você venceu hoje. Amanhã continua a batalha.
Não se esqueça disso. Venci. Venci. Aí, geralmente, quando alguém fala assim, venci, ele vai entrar na zona de conforto. Esse é um problema. Nunca entre na zona de conforto. Continue lá vigilante. Porque ele perdeu hoje, mas amanhã ele vai tentar de outras formas. Conselho a você, leia o livro de Lucas. Você vê que a partir daqui, quantos confrontos Jesus teve. Até com os seus discípulos ele teve problemas. O diabo usando os seus discípulos para poder tirar a paciência de Jesus. Capítulo 9, então, de Lucas. Irmãos, esses dias eu li esse capítulo e fiquei horrorizado com eles. Jesus, esses pessoal fizeram isso tudo com o Senhor. Jesus não fosse paciente, Jesus mandava aquilo tudo embora. Mas por quê? O diabo. Tentando de todas as maneiras que Jesus não prosseguisse. Até que é o único livro que registra isso, né? Naquele momento do Getsemane, no último momento, né? Ali ele faz com que Jesus desista de ir para a cruz. Jesus entra em oração, em um momento intenso, e até que seu suor pingasse gotas de sangue. Segundo a medicina, isso existe. Não sei, eu não sou médico para poder entender isso, mas eu ouvi por alto isso. Mas ali começa. Então até ali, ele procurou atentar a Jesus. Você está vivo? Tá? Então, irmãos, prepare. O diabo não vai cansar de tentar você. Isso só vai acabar quando Jesus um dia te levar dessa vida para outra. Aí acabou. Por isso que o Salmo 116, o salmista fala: preciosa à vista de Deus é a morte dos santos. Por que ele falou isso? Porque a partir daquele momento ali no caixão, você está olhando para alguém que nunca mais vai perder a batalha para Satanás. Olha! Ali está alguém que nunca mais o diabo vai conseguir tentar. Nunca mais. Mas, olha para você. Quando você olhar para o espelho, tem aquela hora que você vai pentear o cabelo? Mesmo que não tenha igual o Monilo ali, né? Monilo? A gente não tem cabelo, mas a gente olha no espelho assim mesmo, né? Aí vai lá para o espelho, aí você vai olhar assim. Sou eu. Eu estou vivo. Aí você vai pensar que eu falei que agora eu estou vivo, mas peraí. Isso quer dizer que eu estou ainda sendo o alvo de Satanás para ser tentado. Aí eu sempre falo assim, Wagner, vigia, fica sóbrio. Quando olha para o espelho tem que falar isso. Porque o diabo está atrás de você. Ele quer acabar com você. Então assim, amados, ele não desiste. Ele quer curtir com a nossa cara. Mas diga para ele assim, vai curtir lá no inferno, aqui comigo não. Deus abençoe a todos os nomes de Jesus, amém.